Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar nosso devocional dos 7 derramamentos do sangue de Jesus. Vamos lá, vamos começar? Primeiro nós estudamos sobre o sangue da testa de Jesus. O segundo, o sangue do corpo ferido. Depois o sangue da cabeça, o sangue do rosto. E hoje nós vamos estudar sobre o sangue das mãos. Hoje é um dia muito especial para nós cristãos. Hoje é sexta-feira. Hoje foi o dia em que foi consumado a vitória do povo de Deus. Vamos lá? Bom dia, meu povo. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse cabelo hoje tá que tá. Ele tá só... Não consigo fazer nada que a frente joga pá na cara. Peraí. Foi. Fiquei pra além com cabelo no rosto. Pronto, vamos lá. O sangue que brotou das mãos de Jesus. Ele nos traz autoridade, poder e produtividade. Transpassaram as suas mãos e os pés. Salmos 22, 16, parte B. A tua destra, ó Senhor, tem glorificado o teu poder. Tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Êxodo 15, 16. O sangue que brotou das mãos de Jesus. Contexto. Jesus derramou o sangue que brotou de suas mãos quando os soldados as pregaram na cruz. Propósito. Jesus derramou o sangue que brotou em suas mãos para que possamos nos mover em autoridade, poder e produtividade no reino dos céus. Aplicação. Quando precisamos ver qualquer manifestação do poder de Deus, milagres, sinais, curas, etc. Quando precisamos da intervenção divina em meio à guerra espiritual para vencer o inimigo. E quando precisamos despertar os dons do Espírito Santo que estão em nossa vida. Benefícios. Ver o poder de Deus intervindo em nossas vidas, obter a vitória na guerra, ser mais produtivo para a obra, utilizando os dons espirituais. Isso mesmo, eu vou fixar esse comentário. O sangue que brotou nas mãos de Jesus nos traz autoridade, poder e produtividade. O ruim é que fica ruim, eu acho que vou ter que tirar o fixado agora. Daqui a pouquinho, desafixado. Daqui a pouquinho vocês comentam de novo, porque fica ruim. Fica subindo muito as mensagens aqui, eu não consigo me ver direito. Benditas as mãos do nosso bom Redentor, que deram visão aos cegos, fizeram os surdos ouvirem, os mudos falarem, mãos que limparam os leprosos, ressuscitaram os mortos, mãos que por amor foram cravadas em um madeiro. O valor das mãos. Gostaria de começar esse capítulo fazendo algumas perguntas muito simples. Em quantas atividades diferentes você emprega sua mão em um só dia? Acha que poderia levar uma vida normal sem as mãos? Sem dúvida alguma, as mãos são vitais para o desenvolvimento do homem em todas as esferas da sociedade. Com elas expressamos o amor através da carícia ou de um abraço. Com elas damos vida à música através da execução de algum instrumento. Com elas desenvolvemos a maioria dos trabalhos que existem. Com elas nos apegamos ao que há em nosso redor e também com elas podemos exercer autoridade. Tudo isso reflete o nosso Criador, que nos criou a sua imagem e semelhança. As mãos nos permitem compreender que temos um Deus amoroso, criativo, produtivo, poderoso e soberano. Por isso, não podemos passar desapercebidos pelo fato de que os carrascos cravaram as mãos de Jesus no Calvário, cravado na cruz. O que o adversário estaria pensando enquanto as mãos de Jesus estavam sendo atravessadas pelos cravos? Por acaso se atreveu a pensar que dessa maneira neutralizaria a obra de Deus e impediria a redenção? Ou pretendia se vingar de tudo que a mão do Senhor havia feito com ele? Estando na cruz do Calvário, o Filho de Deus nocauteou o adversário através do sangue que derramou em suas mãos, quando foram cravadas em um madeiro.
as mãos do Filho de Deus. Jesus teve um mistério caracterizado pelo sobrenatural, pois fez sinais e milagres do que qualquer outro, fez mais sinais e milagres do que qualquer outro homem de Deus. O mais maravilhoso de tudo é que muitos dos seus milagres foram para abençoar pessoas que estavam enfermas, atormentadas ou em necessidades. As mãos de Jesus foram este canal através do qual o poder de Deus foi desatado na terra. Mãos que dão vida. E logo o povo foi posto para fora. Entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Mateus 9, 25. Jairo, um dos principais da sinagoga, foi procurar Jesus, porque sua filha estava gravemente enferma. Quando Jesus chegou na sua casa, viu um grande alvoroço, pois a menina havia morrido. Todavia, nem sequer a morte pôde ser um obstáculo para o poderoso Filho de Deus, que se aproximou da menina com as suas mãos e transmitiu vida. As mãos de Jesus são tão poderosas que têm autoridade, inclusive sobre a morte. Mãos que curam. Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre deixou, e levantou-se e o serviu. Mateus 8, 14 e 15. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, várias doenças, traziam ele, e pondo as mãos sobre cada um deles, o curava. Lucas 4, 40. Nos evangelhos encontramos uma grande quantidade de milagres que Jesus fez utilizando suas mãos. Isso nos permite entender a sua maneira como o poder sobrenatural de Deus se move através das mãos provedoras. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos no céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e se saciaram, e levaram os pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus 14, do 19 a 21. Um jovem humilde tinha somente 5 pães e 2 peixes, mas o que era isso para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas? A boa notícia é que o feitor de milagres estava naquele lugar. Quando o jovem colocou o pouco que tinha nas mãos do Todo-Poderoso, aconteceu o sobrenatural. As mãos de Jesus são mãos provedoras, mãos que abençoam, e traziam os meninos para que lhes tocassem. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam Jesus. Porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber no reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-no nos braços, impondo as mãos, os abençoou. De acordo com a palavra, as mãos têm um papel muito importante no momento de transmitir a bênção a outras pessoas. Nessa passagem, podemos observar como Jesus abençoava as crianças, colocando nas suas mãos sobre elas. Todavia, este não é o único exemplo que encontramos na Bíblia. A imposição de mãos sempre foi uma prática comum entre os crentes para desatar as bênçãos de Deus sobre uma pessoa em particular. A imposição de mãos. De acordo com os estudos doutrinários do Dr. Derek Prince, em seu livro Manual Cristão Cheio do Espírito Santo, a imposição de mãos é um ato mediante o qual uma pessoa põe as suas mãos na outra com um propósito espiritual definido. Normalmente, esse ato acompanhado de oração, uma linguagem profética, ou de ambos. A poderosa mão de Deus. É importante lembrar que antes da sua vinda, a mão do Senhor havia movido muitas vezes em favor do seu povo. A seguir, vamos ver algumas características da mão de Deus para entender melhor todo o poder que há neste derramamento de sangue. Mãos criadoras. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Salmo 119, 73. As mãos como sinal de autoridade. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de Deus. Isaías 52, 10. Mãos poderosas. A tua destra, ó Senhor, tem glorificado. O poder da tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. O sangue da autoridade e do poder. Creio que você já entende mais claramente toda a autoridade do poder das mãos do Senhor. É justamente por isso que o inimigo queria cravá-la no madeiro, tentando deter toda a obra redentora. No entanto, quando Jesus derramou o sangue que brotou das suas mãos,
quando foram atravessados pelos cravos, aconteceu exatamente o contrário. O poder e a autoridade de Deus foram desatados e todos os crentes para que possam fazer a obra de Deus no plano sobrenatural. Não sei se você está tentando fazer o ministério com a força ou tentando confrontar o inimigo com seus próprios argumentos. A maneira correta é com as armas do reino. Se você deseja mover o sobrenatural da autoridade e do seu poder em seu ministério e deseja ter uma oração triunfante que quebre os poderes do inimigo, o convido para que ore aplicando o poder do sangue que brotou das mãos de Jesus. Os dons espirituais. As mãos englobam a maioria das coisas que o homem pode fazer para ser produtivo. Para que a igreja possa ser produtiva, é indispensável que opere o sobrenatural, isso é, só é possível mediante os dons do Espírito Santo. Devemos entender que os dons do Espírito não provêm de nós, mas do Espírito de Deus. Ele nos outorga como um presente, e isso devemos ser usados para engrandecer o reino de Deus. A palavra dom vem do grego charis, que significa graça, presente, favor, poder, ofício, missão. Os dons do Espírito Santo são presentes que Deus entregou para que sejam administrados pela igreja para facilitar a expansão do evangelho. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um, para o que for útil. 1 Coríntios 12:7. Aprendendo sobre os dons do Espírito Santo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. De acordo com a palavra, o dom do Espírito Santo são 9. E podem ser divididos em 3 categorias. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, cura e milagre. Dons de inspiração, profecia, línguas e interpretação de línguas. Dom de revelação, palavra de sabedoria, é diretiva, dá a direção e nos dá a revelação divina, a direção ou o conselho que necessitamos em um momento determinado. Exemplo, Moisés e Jétro. Êxodo 18, do 13 ao 27. Palavras de conhecimento. É informativa, dá conhecimento pontual. Revela-nos um fato específico para que possamos atuar em tempo e seja aconselhando, tornando uma decisão acertada. Esse dom vem ser como mensageiro que previne o perigo em nossas vidas, em nossa casa ou nosso ministério. Exemplo, Pedro com Ananias e Safira, Atos 5, do 1 ao 10. Se Pedro não tivesse descoberto o engano e tivesse recebido a oferta, o crescimento da igreja poderia ser afetado. Discernimento de espíritos. Permita-nos reconhecer quando é um espírito incorreto, se mover em meio à igreja e se ajudar a manter a pureza do evangelho, nos protegendo de qualquer doutrina de erro. É um dom que guarda toda a igreja. Exemplo, Paulo e a adivinha, lá em Atos 16 ao 18. Dons de poder. Essas 3 manifestações do Espírito Santo se entrelaçam, dando a perfeita harmonia. Eu vou ler as 3. Fé, cura e milagres. A fé nos tira do contexto atual e nos leva a caminhar pela senda do sobrenatural, capacitando os nossos olhos espirituais para perceber claramente o invisível. Ao mesmo tempo, a palavra nos adquire o significado para as nossas vidas, produzindo uma força sobrenatural para desafiar e conquistar o impossível com a certeza absoluta de que o Senhor nos dará vitória. Exemplo, Hebreus 11, cura. Permite desatar o poder curador de Deus sobre qualquer pessoa. Esse dom se encontra no plural, o que permite concluir que sua influência se manifesta a todo tipo de enfermidade. Exemplo, Jesus, Lucas 4:40, milagres. Permite experimentar as obras sobrenaturais inexplicáveis, sem a intervenção humana. Exemplo, Josué, que ordena o sol que se detenha, lá em Josué 10, 12 a 14. Dons de inspiração ou vocais. São dons que manifestam especificamente para o uso da palavra falada, que é a profecia, línguas e interpretação de línguas. Profecia. Vem quando somos inspirados pelo Espírito Santo para falar da palavra do próprio Deus. Traz a direção, proteção, segurança e convicção do pecado. Vê 2 Pedro 1:19, 21 e 1 Coríntios 14. Línguas. Se define como a capacidade de falar outros idiomas que a pessoa não conhece. Serve para ter uma comunicação íntima com Deus, para receber edificação pessoal, para edificar a igreja e como sinais aos incrédulos. Exemplo, lá em Pentecostes. Interpretação de línguas. Permite entender
o que as pessoas dizem quando falam em outras línguas. Serve para a igreja ser edificada e que tenha fruto quando se manifesta o dom de línguas. O dom de línguas é unido de dom de interpretação de línguas, equivale a uma profecia. Lembre-se que o propósito dos dons é engrandecer a obra de Deus e não engrandecer a nós mesmos, obter proveito. Pessoal, eu quero ler de novo só o dom de línguas, tá? Que eu não li os textos. Se define com a capacidade de falar em outros idiomas que as pessoas não conhecem. Servem para ter uma comunicação íntima com Deus. Tá lá em 1 Coríntios 14, 2. Para receber edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4. Para receber edificação, para edificar a igreja. 1 Coríntios 14, 5. E como sinal para os incrédulos. 1 Coríntios 14, 22. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o dom de línguas, tá? Eu quero recapitular a via dolorosa. Primeiro, a gente falou sobre o sangue que desceu da testa de Jesus. Jesus, ele suou gotas de sangue quando ele estava entendendo, lá no Getsemane, quando ele estava entendendo exatamente o que ia acontecer. Às vezes, a gente não consegue entender ou dimensionar o tamanho da dor e do sofrimento do Cristo. E a gente pensa, meu Deus, ele estava sofrendo porque ele ia morrer. Não, gente, Cristo não morreu. Ele venceu a morte. Ah, mas ele morreu. Não, ele morreu só por um propósito. Cristo só morreu para que ele vencesse a morte. Então, quando eu morrer, eu vou morrer e vou morrer, né? Provavelmente, a não ser que eu seja arrebatada. Mas Cristo, ele tinha um propósito. Desde sempre sabia-se que o Cristo, ele não morreria para a morte. Ele morreria para vencer a morte. E isso faz toda a diferença. Então, quando Jesus soa gotas de sangue, ele está carregando sobre si o peso do pecado da humanidade. Quando se dizem, sexta-feira da paixão, que é o que é representado no dia de hoje, né? Sabe o que é uma pessoa apaixonada? Apaixonada. Foi isso que Jesus fez na via dolorosa, na via em que levou ele para ter poder e autoridade. Eu não vou dizer a vocês que foi para a morte, porque os 4 passos do amor, ele precisa se oferecer, lembra? Crucificar, morrer para ressuscitar. Esses são os 4 passos do amor. O dia de hoje é representado como sexta-feira, a pessoa foi apaixonada pelo mundo de tal forma que ele se permitiu ser destruído. Jesus, naquela hora, ele permitiu ser destruído para que você e eu tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele nos retira das trevas e ele nos leva ao reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Jesus. É engraçado que a gente vê isso como uma cena, parece que é uma cena tão longe da gente, não é? Para pensar, há 2022 anos atrás, Jesus, num dia como hoje, ele viveu a última Páscoa, ele estava sendo entregue pelos seus e pelos meus pecados. Então, a primeira dor que Jesus sente é o sangue que desce da testa. Ele suou sangue. Quando a gente falava de sangue da testa, eu falei que existe um evento chamado hematidrose, que foi isso que ele sofreu. Que é quando você está com uma dor tão intensa, emocional, que o teu corpo começa a suar sangue. O suor representa a água, purificação, o lavar. E o sangue representa, a conquista do Senhor sobre a morte. Aí você para pensar comigo. Ele vem no esvaziamento da água, da limpeza e no sangue. Ele já começa a via dolorosa com o sangue e com a água na testa dele. Ele é pego, cospem nele, humilham ele, xingam ele, ele apanha. Ele apanha muito. E aí a gente vem para o corpo ferido de Jesus. Havia uma lei dizendo que só podiam dar 39 chibatadas.
Jesus, ele toma 39 chibatadas diversas vezes. E eles mudam os açoites para poder tirar, arrancar a própria pele de Cristo. Pedaços da carne dele são arrancadas nos açoites, cada vez que vai sendo mais intenso. Então ele já tem as costas, o corpo, os braços, o corpo dele estava todo desfigurado, de tanto que ele levou 39 açoites. Foram 39 açoites com esse instrumento de maldade aí, mais 39, foram muitos 39. Ele apanhou diversas vezes. Eu lembro que quando a gente estava falando dos evangelhos, a gente foi fazer um cálculo. Aproximadamente, ele levou mais de 400 chibatadas. Você tem noção? Mais de 400 chibatadas. Nós fizemos um cálculo aritmético. Perto, aproximado. Depois que ele leva essas mais de 400 chibatadas, não satisfeito, é colocado nele uma coroa de espinhos. Uai, você não é rei dos judeus? Pra quê? Pra humilhar ele. Então nessa coroa de espinhos desce sangue, o sangue da cabeça de Jesus, o sangue da cabeça. Depois, não satisfeito, eles arrancam a barba de Jesus. Eles não arrancam assim com a giletinha, eles arrancam com a mão. Então desfigura o rosto dele, desfigura o corpo, desfigura o rosto. O Cristo, Deus que desceu do céu, ele simplesmente teve o corpo e o rosto desfigurado para que você e eu possamos ter vida e a tê-la em abundância. Deus, ele não te salva só para a eternidade. Deus, ele te salva para você viver uma vida em abundância aqui na terra. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente podia ser salvo e morrer e ir para a eternidade. Só que o Senhor não só nos salva para a eternidade, ele nos salva para que a gente tenha uma vida em abundância aqui. E talvez muitas coisas que você passe, você não saiba que você precisa, deve e merece ter uma vida em abundância aqui na terra, através do sangue de Jesus. Por fim, a gente chega nas mãos. Depois que arrancam a barba dele no murro, na força, arranca na mão, a gente chega nas mãos. Jesus tem as mãos apregoadas em um madeiro. Meu Deus, é muito difícil pensar em tudo que Jesus passa. E para que serve as mãos? As mãos, elas servem para nos mover em autoridade, poder e produtividade no reino dos céus. A sua mão, ela serve como autoridade. Ela tem poder e ela tem produtividade. Quando precisamos ver a manifestação de Deus através de milagres, quando precisamos da intervenção divina através de guerra espiritual para vencer o inimigo, quando precisamos despertar os dons do Espírito Santo que estão em nossa vida, todo poder, toda autoridade e toda produtividade, ela começa no mundo espiritual. Quando Jesus, olha para sua mão, quando Jesus tem as mãos dele apregoadas em um madeiro, isso acontece para que quando você tem as suas mãos aí, elas sirvam para o reino dos céus. Tem mão de pessoa que serve para o seu prazer. Tem mãos de pessoas que servem para o seu egoísmo. Existem mãos de pessoas que servem para matar, para roubar, para mentir. Existem mãos que servem para bater, para maltratar. Mas você sabe para que o Senhor te deu as suas mãos? Para que, através do sangue de Jesus, fosse derramado pureza, virtude, honra e graça. Através das suas mãos, a maldade pode parar. Sabe quando vem aquele ciclo de iniquidades? Então, através das suas mãos, das mãos que foram apregoadas na cruz, através do sangue que desceu na mão, é capaz de te dar autoridade para vencer o pecado. Sabe quando você fala assim, meu Deus, eu tenho um pecado de estimação que eu não suporto e eu não consigo vencer? Olha para suas mãos e imagine
As mãos de Jesus foram apregoadas em uma cruz para que você e eu possamos vencer o pecado. A mão de Cristo dilacerada, transpassada, pendurada em um madeiro de forma totalmente injusta, indigna, fez com que através daquela indignidade, daquela injustiça, daquele sangue derramado, fez com que você pudesse ter autoridade no mundo espiritual para dizer não às obras do inferno. Dizer não às obras do maligno. Dizer não, simplesmente não. A sua mão, ela pode ser completamente produtiva para o reino dos céus. Às vezes, o inimigo da nossa alma coloca dores tão profundas dentro da gente que as nossas mãos, elas só servem para tocar a nossa própria dor. Sendo que Deus, independente da sua dor, aquele vencedor é aquele que vence a dor, não é? Então ele talvez tenha deixado as tuas mãos aí à disposição do reino dos céus, para que você, além de vencer a dor, ajude os outros a vencer a dor deles. A sua mão, ela é carregada de dons. A sua mão, ela é carregada de benefícios. A sua mão, passa pela mão toda honra, toda autoridade. Tudo que o Senhor quer trazer para a terra de bom pode passar pelas suas mãos. Ontem eu estava numa ligação, resolvendo algumas coisas, e as crianças chegaram em casa. E de repente o Felipe ficou aqui comigo. Ficou eu, Felipe e eu nessa ligação. E eu tava jantando, inclusive. E ele chegou e falou assim pra mim: Titi, eu quero celular. Eu falei: eu não vou te dar celular. Que dia que a titia já te deu celular? E ele foi ficando nervoso. E ele gritava. Ele berrava. E eu resolvendo uma situação no telefone. Pedi licença pra pessoa que estava no telefone comigo. Eu falei: aguenta aí. E ele começou a fazer um cabo de guerra comigo. Então, ele ali, 3 anos, ele começou a bater nas coisas, socar as coisas, jogava almofada. Eu quero assistir desenho. Eu falei: meu filho, porque chega no finalzinho da tarde, minha mãe deixa ele assistir um pouquinho de desenho, mas depois do jantar e depois de tomar banho. E eu não deixo. Então, quando ele tá comigo, ele brinca de brinquedos pedagógicos. Eu tenho um compartimento aqui no meu guarda-roupa só de brinquedos pedagógicos para eles. Eu sou terminantemente contra criança com celular. Mas como às vezes ele fica aqui com a minha mãe e minha mãe dá, então ele tem essa prática. Enfim, ele ficou chorando por 5 minutos, mas muito. E eu falando para ele: filho, vai lá no quarto da tia Polly, pega um papel, pega uma tinta, pega um pincel e vem pintar. Não quero. Então vamos tomar banho. Não quero. Então vamos jantar. Não quero. Mas ele berrava. Ele queria que eu fosse lá e fosse brava com ele, que brigasse com ele, que batesse. Ele sabe quando a criança está pedindo? Primeiro, que eu não bato em nenhuma criança. Essa possibilidade não existe em mim. Eu nunca vou bater numa criança. Primeiro, que não é meu filho. Eu não tenho que bater em filho de seu ninguém. Segundo, que eu não acho que tenho que apanhar. Mas tudo bem. Ah, mas o menino merece estar aberto. Mas eu não sou mãe. Então, por mim, não tem que apanhar, né? A mão da tia não é a mão que bate. Pelo menos é o que eu acho. Quando eu tiver meus filhos, será outra história. Então, não importa o que eles façam. Eu não bato. Eles podem fazer o que eles quiserem que bater. Eu não vou bater, ok? Mas brigar, eu brigo. E aí eu falei pra ele: se você, nesse tom, se você continuar fazendo um escândalo, eu vou te colocar de castigo pra você acalmar. E aí ele começou a sentir que eu tava falando com firmeza. Falei isso 3 vezes. Ele: então tá bom. Veio aqui no meu quarto, pegou um pincel, pegou uma tinta, pegou um papel e foi fazer uma arte. Fez um mamute. No final da noite tinha um mamute, a coisa mais linda. Como uma criança de 3 anos pensa em fazer um mamute? Olha só, né? E aí, quando ele acalmou, a pessoa que estava no meu telefone, do outro lado, ela falou assim: eu tô impressionada. Tudo que você fez. Aí a Natasha: isso aí.
Aqui sendo filho, nada de bater. A vara que dá juízo para a criança é a palavra do Senhor e exemplo. Eu também acho. Agora sim, eu não critico quem bate, tá, Natasha? Um tapinha de vez em quando, uma palmadinha, dar uma chinelada ali com a havaiana, uma vez ou outra, né? Às vezes a criança precisa de uma contenção, uma vez ou outra, bem ralo, né? Mas isso é só o extremo, para ele dar uma para. Mas isso é a mãe, não sou eu, né? Assim, meus sobrinhos praticamente não apanham, porque a gente não acredita nessa linguagem. Porém, eu tô falando, eu não critico quem o faz, tá? E 5 minutos foi o que diferenciou ele de fazer o que ele queria, que era uma coisa que é totalmente péssima para ele, de ele fazer algo criativo. E eu precisei de 5 minutos de paciência. E foi interessante que eu não alterei meu tom de voz, eu não bati nele, eu não fui lá, não dei uma sacudida nele, porque às vezes não vontade de pegar o menino, cala a boca, menino! Dá uma sacudida, só uma sacudidinha, gente, pra ele voltar o tic-tac pro lugar, não é? Voltar o tic-tac pro lugar, às vezes dá vontade de pegar o menino, dá uma sacudida, ele volta o tic-tac pro lugar e pronto. Mas eu não faço isso, né? Tem hora que você tem que dar uma sacudida no menino. Mas eu já vi tanto relato de coisa ruim que acontece nessas sacudidas, que às vezes a gente erra a mão. Então eu tenho medo de errar a mão com criança, eles não têm defesa. Então, mas às vezes dá vontade. Ontem me deu vontade de pegar o menino, dar uma sacudida e pronto. Dá uma sacudidinha pra ver se voltava a cabeça, mas não fez isso não, claro. E aí, com 5 minutos, ele foi brincar, ele foi ser feliz, ele foi se divertir, ele estava sorrindo, ele foi mostrar para todo mundo o mamute depois que ele foi fazer, que ele brincou, ele tomou banho. Então, assim, se eu tivesse cedido ao que ele queria, ele não tinha exercido o lado criativo dele naquela noite. Ele não tinha ficado afastado, né, de televisão e de celular, que é uma coisa que eu sou terminantemente contra. Ele falou assim pra mim, teve uma hora que ele falou, mas a minha avó deixa. Eu falei, mas quem tá com você sou eu. E com a tia Polly, você vai brincar de brinquedo, de desenho, de pintar, de se divertir, porque você é uma criança linda e inteligente. Você é um menino de 3 anos mais inteligente que eu conheço na minha vida. Então você vai exercer sua inteligência. Ele, eu não quero. Eu falei, mas você vai. Aqui não, você pode chorar. Aí ele, se eu não ver desenho, eu choro. Eu choro, minha filha, eles vai ficar recebendo. A Mari disse que o filho dela de 1 ano e meio já faz birra quando recebe, não. Mari, eles vão ficar chorando até os 16 anos quando recebe não. É sério, até os 16 anos. A Ana Clara tem 12, às vezes quando ela recebe não, ela bate o pé, faz um bico e sai brigando, batendo pé, batendo porta. E é assim mesmo, essa é a vida. A gente tem que saber lidar com isso. Então ela, ontem, ele foi feliz. Depois daqueles 5 minutos de caos em que eu tava desse jeito. E eu falei, você não vai. Você só vai ficar nervoso. Você só vai ficar chorando. Vai se divertir, meu filho. Você tem 3 anos. É hora de você se divertir. Você é um rapazinho tão esperto. Vai se divertir. Gente, ele veio aqui. Ele parou. Ele se calou sozinho, ele se consolou. Ele veio aqui no meu quarto, eu acho que ele refletiu. Aí ele viu as coisas que ele gostava, que era tinta, pincel, uma folha em branco, uma tela em branco para ele pintar. Ele pegou isso, ele foi lá para a mesa da cozinha e ele pintou. Ele se divertiu. Então, o que eu tenho para falar sobre isso? A mão que traz autoridade não é a mão que te ameaça. O Cristo, ele morre na cruz para que você tenha autoridade. E a autoridade não é violência. Ontem, quando ele acalmou, aí ela percebeu, a pessoa que estava comigo no telefone, ela percebeu que ele acalmou. Aí ela virou para mim e falou assim, Polly, ele acalmou. Eu falei, ele acalmou e estava feliz. Ela, nossa, como você foi paciente. Falei, eu fui paciente, é amor e firmeza. Eu não cedi o que ele queria, que era uma coisa que era péssima para ele. Eu sou 100% contra criança no celular. Aqui nessa casa, quem tirou o celular na hora do almoço fui eu. Não existe a menor possibilidade das crianças comerem no celular ou na televisão, para começo de conversa. E eu tenho orgulho de dizer que quem fez isso fui eu. E eu virei para ela e falei assim, olha, eu tenho promessa de ter filhos. Eu tenho promessa. Mas caso o Senhor, né, ele acredite que seja melhor me levar antes de ter meus filhos, eu morrer.
eu preciso apresentar, eu vou apresentar eles diante de Deus. E o Senhor vai virar e falar assim para mim: serva boa e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Que coisa boa que você fez com seu sobrinho nesse dia, Poliana. Você simplesmente não permitiu, não agiu de violência, não permitiu que ele fizesse o que ele queria, porque ele entender que a vida não é do jeito que ele quer. E segundo, né, você simplesmente o tratou com amor e dignidade. Uma criança de 3 anos. Falei para ela no telefone, ela é verdade. E a gente não pode, a gente simplesmente tem que estar bem para ficar com uma criança. Quando as pessoas falam assim, Polly, fica com as crianças. Então eu tenho que saber que eu tenho que estar bem. Independente de como eu esteja dentro dos meus desafios, eu tenho que estar bem. Porque eu preciso exercer com eles poder, autoridade e amor. Quando Cristo morre, ele morreu para me dar poder, autoridade. Ele morreu para que eu tivesse autoridade sobre todas as circunstâncias. E ali, ontem, no final do dia, eu exerci uma autoridade sobre ele. E para mim, uma autoridade, ela é firme, mas ela é exercida com amor. Ela jamais pode vir com violência, com agressão. A autoridade, o significado de autoridade para mim é quando Deus te entrega algo tão precioso que você precisa zelar. Seja eu exercendo autoridade no meu trabalho, seja eu exercendo autoridade com as minhas discípulas, seja eu exercendo autoridade, sabe, onde eu tô com os meus amigos. A autoridade que o Senhor nos entrega é uma autoridade que ela te traz firmeza, mas ela te traz amor. Você jamais pode usar da autoridade que o Senhor te deu para perder o domínio. Um dos pontos da autoridade é domínio próprio. Porque se você perder o domínio, você não está exercendo autoridade. Uma vez eu escutei essa frase e ela me impactou. Um dos pontos da autoridade é o domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, você não está exercendo autoridade. O que você está exercendo é violência, rispidez. Olha, Alô, concordo, Polly, minha filha tem 11 anos e ainda reclama, chora e bate a porta. Sabe que a Ana Clara, quando a Ana Clara faz isso, que não aceita ou não? Sabe, ela faz ela fazer o caminho de volta. Todo mundo aqui faz o caminho de volta. Pede desculpas. Você não tem direito de bater em porta nenhuma. Essa casa não foi você que construiu. Essa porta não tem dinheiro seu. Você precisa respeitar. Respeitar. E ela recebe um castigo. Que seja ficar no quarto. Que seja não fazer de fato o que ela quer. Ela sempre tem alguma coisa para ela pensar. Ela não pode. Ela passou dessa época de bater porta. Mas teve uma época aí, quando ela tinha 10, 11 anos, eu acho que é bem essa época, que tudo ela batia a porta. Batia pé, batia a porta e ficava chorando em voz alta no quarto. Batia pé, batia a porta com toda a força e chorava em voz alta no quarto. A Isabela fazia isso, fazia ela voltar, volta aqui. Aí voltava. Olha o que você fez. Fazia ela ver o que ela fez. Depois que ela fazia, você não vai ter, por isso, acabou. Sem dar um tapa. Peraí. Deu minha vontade de espirrar e passou. Então, poder e autoridade entregue e concedida a você. Ontem eu exerci o poder, eu não levantei da mesa. Eu fiquei onde eu estava. Eu fiquei dialogando com ele onde eu estava. Que eu falei, eu não quero levantar, eu não quero ver ele dando escândalo, porque eu não quero exagerar na minha autoridade com ele. Eu fiquei pensando, eu vou falar daqui, eu vou esperar. E ele acalmou. Para vocês verem como a criança, né? Como a criança calma, assim como a criança, qualquer outro adulto acalma quando você tem autoridade. E aí eu te pergunto, quando o Senhor te entrega algo na sua mão para você exercer autoridade, o que você tem feito? Quando o Senhor te entrega algo na sua mão para você exercer o poder, o que você tem feito? Poder e autoridade sem domínio próprio não é poder e não é autoridade. É violência. Você tem agido de violência com seus subordinados hierárquicos só porque você é chefe? Você tem exercido a violência com os teus filhos, com o teu marido, com a tua casa? Tem mulher que limpa a casa socando a casa porque ela não é empregada da casa
e a casa está suja. Isso não é poder, isso não é autoridade e isso não tem a mão de Deus. As tuas mãos foram feitas para brilhar. As tuas mãos foram feitas para exercer domínio, governo, autoridade, poder. E como que você vai exercer isso se você perde o domínio próprio? O poder e a autoridade entregada a nós aquele dia na cruz, quando Jesus tem as mãos transpassadas, quando cada gota de sangue das mãos de Jesus cai no chão, esse poder e essa autoridade que foi concedida a nós, ela foi concedida para que a gente exercesse esse poder e essa autoridade com firmeza e amor. Entre o que é certo e ceder a um grito, faça o que é certo. Entre o que é certo e exercer de violência, faça o que é certo. O poder de Cristo te dá domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, é porque você não faz ideia do que é o poder de Cristo. Todos os 9 dons que eu li para vocês, todos eles começam no domínio próprio. A Bíblia diz que o profeta, ele tem domínio sobre o teu corpo. Se você pega o que Deus te dá, e você pega a autoridade que você tem, e você age de gritaria, age de ignorância. Tem gente que tudo na vida dela quer contra o que ela quer, ela age de gritaria. Eu já fui assim, sabia? Queria ganhar no braço, eu queria ganhar no grito. Inclusive eu fui criada assim. As pessoas que me criaram, elas me criaram ganhando no grito. Ah, não vai fazer? Sacar. E essa era a minha linguagem, porque eu fui criada. A pessoa que exercia autoridade sobre mim me ganhando no grito. Eu posso te falar? Não funciona. Não funciona. Ganhar no grito não funciona. Faz com que as pessoas tenham medo de você. E esse é o sentimento que você quer que as pessoas tenham de você? Sabe? Ao longo do tempo, eu descobri que as pessoas que estão à minha volta, elas não fazem isso, elas não fazem alguma coisa contra o que eu quero por medo. Elas não fazem coisas que eu não quero por receio de me magoar. Entendeu? Então, vamos lá. A Poliana não quer que ninguém assista celular ou televisão enquanto come. Então, a gente não vai fazer isso por medo. A gente vai fazer isso porque a gente não quer magoá-la. Entendeu? Quando as pessoas, principalmente os que estão dentro de casa, eles não fazem as coisas por causa de você, por medo, né? Quando você faz com que as pessoas tenham medo de você, a sua linguagem, ela é violenta. Quando as pessoas que estão perto de você, que convivem com você, não vai fazer algo porque sabe que você vai se magoar, é totalmente diferente. Não, a tia Polly não gosta, não, a tia Polly não deixa. Por quê? Porque ela fica brava. Mas eles não têm medo que eu vá bater neles, porque eu nunca bati, entendeu? Eles não têm medo que eu vá gritar com eles, porque eu nunca gritei, assim, nisso. Mas eles têm medo de me magoar. Eles têm medo que eu tome o celular, isso é verdade. Porque eu tomo. Eu desligo e deixo guardadinho no armário. Depois do almoço eles fazem o que eles quiserem. Mas isso foi tão útil, foi um trabalho de uns 2 anos. Uns 2 anos. Tirando. Chegou hoje, trouxe paz. Se você quer ganhar as coisas na sua vida, exatamente, Cris, o medo afasta o respeito. Se você quer ganhar qualquer coisa na sua vida hoje, na base do grito, na base da ameaça, você já perdeu tudo. Não adianta, não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque grito nunca resolveu nada e nunca vai resolver. As mãos de Jesus foram apregoadas na cruz para que você tivesse poder e autoridade, exercida através de firmeza e amor com base no domínio próprio. Se você precisa berrar, se você precisa bater, se você precisa punir, se você precisa espancar, se você precisa quebrar, se você precisa gritar para que a sua autoridade seja exercida, você está exercendo qualquer coisa, menos autoridade. Se você
precisa se descontrolar para que os seus subordinados hierárquicos te obedeçam, se você precisa perder o controle para que o teu marido faça o que ele tem que fazer, você nunca exerceu poder dentro de casa, você nunca exerceu poder no seu trabalho. Olha para a cruz. Entenda qual é o limiar. Não é porque você agiu assim a vida inteira, ou não é porque você aprendeu que era assim, que essa é a maneira certa. Um dia, você vai ter que se apresentar no tribunal de Deus. E isso precisa te causar temor. E Jesus vai ver as tuas mãos. Essa parte da palavra me estremece. E quando ele ver as tuas mãos, ele vai buscar duas coisas: mãos limpas e coração puro. Ele olha para as mãos dos cristãos e ele vê se as mãos delas estão limpas e se o coração dele está puro. Se a tua mão não estiver limpa e se o teu coração não estiver puro, você não vai entrar no reino dos céus. A salvação, ela tem muito mais a ver como você trata o seu cotidiano do que como quando você levantou a mão e falou: eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tratar todo mundo que está à sua volta com poder e autoridade, com base na firmeza, no amor e no domínio próprio, vai determinar onde você estará na eternidade e em qual posição você estará na eternidade. Quando você passar uma situação e você pensar, agora é hora de gritar, você pensa: eu preciso me apresentar diante do Senhor com mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro. Nos últimos anos acontecem algumas coisas comigo e eu conto assim para algumas pessoas íntimas e a pessoa sempre pergunta: você fez um escândalo, né? Eu falei: não. Aqui você fez um show, né? Não. Recentemente eu passei uma situação e uma pessoa falou para mim: o que você fez com isso? Eu falei: nada. Mas por quê? Eu falei: porque eu sei que me justifica. Vai adiantar ganhar no grito? O que vai resolver o grito nessa situação? Nada. Se não for para resolver nada, não adianta. Simplesmente não adianta. Se não for adiantar, do que vai restar? Você simplesmente perder o controle. Não adianta. Não vai adiantar. Como que você vai resolver as suas demandas? Com poder e autoridade, através do domínio próprio. Talvez você nunca soube resolver as suas demandas com domínio próprio. Talvez você nunca soube agir com domínio próprio. Talvez você sempre tentou ganhar no grito até hoje. Mas escuta, ganhar no grito não vai fazer nada, só vai te deixar mais cansada, mais nervosa e mais estressada. As pessoas em sua volta vão sentir que a palavra de Deus foi blasfemada. As pessoas à sua volta, elas vão duvidar do seu cristianismo. As pessoas à sua volta não vão querer conhecer Jesus porque você simplesmente perdeu o controle. E o Evangelho de Cristo, ele é feito de domínio próprio, de controle, de compaixão. Quando você olha o nu, o ferido, é quando você olha quem não precisava de graça, você estende sua graça. É quando você olha, por mais que a nossa graça seja falha, é quando você vê quem não merece, você estender sua misericórdia. É quando você percebe que entre o seu bem-estar e a paz, você quer estabelecer a paz. Esse é o ponto. O sangue que verteu da mão de Jesus, se não for para mudar o seu comportamento, não funcionou de nada para você. O dia que você apresentar sua vida perante o tribunal de Deus, o que vai estar nas tuas mãos? Do que importou a mão dele ser pregoada no madeiro? Do que importou Jesus morrer naquela cruz? Se você quis ter vantagem em todas as situações. Todas as situações. Todas. Ah, não vou ficar por baixo não, vou tomar vantagem. Ou eu... Pra quê? Pra quê? O sangue que Jesus derramou naquela cruz, ele veio para tirar você do inferno.
e transportar você para o reino do Filho do amor de Deus. Para que você age como filho das trevas? Por que a gente age como filho das trevas? Não funciona. E te afasta da intimidade com o Pai. Quantas pessoas querem ter intimidade com o Pai? Quantas pessoas? E elas simplesmente agem como filho das trevas. Toma cuidado com o seu comportamento. Hoje é um dia de mudança de linguagem. Mudar a nossa linguagem é um negócio muito difícil, eu sei. É muito difícil mesmo. Vai exigir de você um esforço sobrenatural. Eu mudei a minha linguagem depois que eu era adulta, porque era algo que eu fui ensinado. E eu vim trazendo na minha vida, até um dia que eu falei, não funciona. Eu não sei como fazer, mas não funciona. Eu vou me aproximar de pessoas doces e eu quero ver como elas resolvem as demandas delas. Porque não funciona. Não funciona. Olha só. Forte demais. A minha família, desde a minha mãe, irmãs e irmãos, só fala estralando de tanto que fala gritando. Alguns mudaram, outros permanecem do mesmo jeito. Vou ter que compartilhar esse devocional. Compartilha. Deixa eu te falar. Hoje vai ter um almoço aqui. No domingo também vai ter um almoço aqui. Antes, as pessoas gritavam tanto. Cada uma queria conversar. Nossa, é muito difícil você estar num ambiente que todo mundo quer falar mais alto do que o outro, pessoas. Sabe? Todo mundo quer falar muito alto, muito alto. E eu percebi que se um abaixa o tom, os outros vão abaixando o tom. Existem algumas pessoas aqui que elas falam igual o povo da sua família. É um escândalo. E eu percebi, porque alguns abaixaram o tom ao longo dos anos, elas falam assim para essa outra pessoa, fala baixo. Então, para você, só fala assim, fala mais baixo, tá muito alto. Fala mais baixo. Tem muita gente aqui, fala baixo. E isso, por mais que a pessoa fique com raiva, do tipo, você tá me chamando a atenção, mandando eu falar baixo, você não precisa falar nada, é só falar, fala baixo, tá muito alto, fala baixo. Bem baixinho assim, fala baixo. Que a pessoa naturalmente vai diminuindo o tom dela, naturalmente. E ali ela começa a ver que isso não é normal e nem natural. Às vezes a pessoa tá gritando e me chamando e eu não respondo. Eu tenho essa estratégia também. Você não tá vendo que eu tô te chamando? Não, você não tá me chamando, você tá gritando. Se você quiser conversar comigo, você fala mais baixo. Fala baixo. Ah, mas você grita também. Não, eu gritava. Você não pode pegar um comportamento que era meu e trazer pra hoje. Eu gritava. Eu aprendi a falar gritando. Hoje em dia, eu não aceito mais isso. E é muito incômodo. Então, você quer falar comigo, você fala comigo. Fala baixo. Pronto. Ou a pessoa não vai falar com você, que ela fica com raiva. O povo é assim. Ou eles vão pegar e eles vão diminuir o tom deles. Até que daqui a pouquinho as pessoas convivam feito pessoas. E não feito animal, berrando. E aí, aquele berro já deixa a pessoa com os batimentos cardíacos mais altos. E daquele berro já começa uma discussão, já começa uma briga. Se as pessoas estão mais calmas, mais tranquilas, elas naturalmente estão um pouco mais dominadas. Ah, minha família só fala rindo, gritando. Não, aquilo ali já é um passo para um escândalo. Então, onde suas mãos puderem tocar, que elas toquem a glória de Deus. Que através das suas mãos, o domínio próprio se estabeleça na tua casa, na tua família, nos teus amigos e no teu trabalho. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quando a gente se apresentar no tribunal de Deus, o desejo do nosso coração é ouvir de Cristo. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Enxerguei em ti mãos limpas e coração puro. E essa mãos limpas, Senhor, fala sobre autoridade e poder. Espírito Santo, que em nome de Jesus, o Senhor não tenha o teu sacrifício em vão através da nossa vida. Que a tua palavra não seja blasfemada, que onde a gente tocar, que resplandeça a glória de Deus. Que onde as nossas mãos alcançarem, que a glória de Deus seja estabelecida.
Não nos permita perder o domínio, Senhor. Quem nos dá domínio próprio, o próprio Deus. Nessa manhã nós clamamos, nos dê domínio próprio, Senhor. Que a nossa vida seja exercida de forma que o Senhor possa se orgulhar de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Uma boa sexta-feira para vocês, de feriado. Que hoje é um dia de muita reflexão, tá? Todo mundo em casa, uma grande maioria das pessoas. Que no dia de hoje você possa refletir sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. A gente ainda falta mais 2 derramamentos, eu vou ler aqui para vocês. Que é o dos pés, que vai ser amanhã, e o do lado, que vai ser domingo. Com esses derramamentos e com cada um deles, a gente vai aprender como a gente vai agir com o sangue de Jesus e o que o sangue de Jesus pode fazer por nós. Se você nunca soube, se sempre foi algo muito além do que você pensou, que o sangue de Jesus possa fazer por nós, essa semana nós estamos aprendendo qual é o verdadeiro poder do sangue de Jesus. Cada parte do sangue dele derramado veio para nos trazer vida e trazê-la em abundância, não só para a vida eterna, mas para essa também. Um beijo, meu povo. Bom dia. Deus abençoe. Está sendo, né, Raquel? Que ainda tem mais 2 dias para a gente falar sobre os derramamentos do sangue de Jesus. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu espero vocês mais dominados para a glória de Deus. A gente vai falhar, vai pecar, vai errar, vai dar uns gritos, vai querer socar a parede de vez em quando, não é? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Meu Deus, tem tão pouco tempo, mas eu vou contar. Eu tinha uma decisão para tomar semana passada e eu achei interessante que um dos pontos aqui do poder e da autoridade, eu não sei se eu vou achar agora, o poder e a autoridade, ele falou aqui, que eu achei muito interessante. Ele nos dá poder, palavras de conhecimento, ele nos dá poder para tomar decisões assertivas. Presta atenção. Ele nos dá poder para tomarmos decisões assertivas. Decisões assertivas são aquelas que são tomadas com base na palavra de conhecimento que vem do Senhor. E eu tinha uma decisão para tomar semana passada. E essa decisão era se eu mandava arrumar meu carro ou se eu vendia ele. E eu decidi que até o meio do ano eu ia mandar arrumar e que eu ia mandar arrumar meu carro agora e que no meio do ano eu venderia ele. Foi essa decisão que eu tomei. Só que no domingo eu estava voltando da biblioteca. Teve culto só de manhã, então a gente ficou até mais tarde na biblioteca. Tava voltando da biblioteca e na esquina da minha casa o carro parou. Ele deu um pá e ele parou. Eu sabia que ele tava ruim. Pra variar, né, gente? Eu e essa saga do carro, mas eu vou trocar em nome de Jesus. Eu já estou nesse ponto, poder para tomar decisões assertivas. Isso mesmo, Raquel. E o carro estragou e o mecânico mora pertinho da minha casa. Na hora que ele estourou e ele parou, eu não liguei ele de novo, eu liguei pro mecânico, eu falei, o carro parou. E ele me atendeu, era 8 horas da noite. Ele me atendeu e a gente foi empurrando o carro, eu, minha irmã e o mecânico, de uma esquina para outra. Foi muito divertido, eu ria. E aí, quando eu tô chegando perto da casa do mecânico, eu fiz um vídeo brincando e rindo. Companheira, vem cá, Isabela, a gente empurrando o carro. Na verdade, eu tava rindo tanto que eu acho que eu não tava fazendo força nenhuma, eu só ria. E eu mandei o vídeo para algumas pessoas e o pessoal da minha família, para eles verem o que aconteceu. Mas depois eu vou contar esse testemunho direito. E aí, que eu nunca empurrei carro na minha vida, assim, eu nunca empurrei meu carro. E quando as pessoas pegaram esse vídeo, elas falaram assim, como que você consegue rir? Como que você tá tranquila? Eu tava muito tranquila. Você tá estressado? Você tá chateado? Seu carro estragou? Eu falei, eu tô tranquila. Mas por quê? Eu falei, porque Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. E eu não posso ficar estressada. Eu não posso ficar nervosa, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então eu quero que você consiga ter domínio, mesmo em meio ao caos. Tinha um caos, tinha um problema.
o carro ficou no mecânico. Gente, eu tenho que desligar que falta 5 segundos. Beijo!